A Web TV vem contar a história de um jovem lidicense que dedicou a sua vida à fé, à santidade e deixa um legado de devoção e um exemplo para todos nós. Para sabermos melhor sobre essa história, eu vou conversar com o Paulinho Torres, o Elias Sterci e o Carlos Mauro. Paulinho, quem foi o Benevan? O Benevan foi uma criança comum, como todas as outras, tá? Mais dedicado à religiosidade. Benevan, detalhe da vida dele interessante, é que ele com 3 anos e pouco, ele já puxava o terço junto à avó dele no salão, em frente à igreja, ao lado da igreja. E detalhe, naquela época a igreja estava sendo mexida, construção. E a porta, tinha uma porta lateral da igreja, olha bem, criança de 3 anos, tinha uma porta lateral da igreja que tinha um buraco. A igreja era atrás do cemitério, tinha uma porta lateral, e o Vanderlei fugia de perto da avó dele, passava por esse buraco, quietinho, ia lá pro Santíssimo, que já estava na igreja, que tem até hoje, ajoelhava e ficava 2, 3 horas olhando pro Santíssimo. E quando as pessoas procuravam, você não se preocupa não, ele está na igreja. O fujão está lá na igreja. Quando iam buscá-lo, você não se cansa de ficar ajoelhado olhando para o Santíssimo. Quando eu estou perto de Deus, eu não me canso. Com 3 anos de idade. Quando eu estou perto de Deus, eu não me canso. E despertou as pessoas, outras, a curiosidade de uma criança tão novinha, dedicada à religiosidade. Em casa, ele eram 2 irmãos, Vanderlei e Valdeli. Os 2 não brigavam e normalmente fazia brincadeiras saudáveis, e as vizinhas lá da estação gostavam quando ia para casa de Vanderlei, que sabia que lá não tinha nada de perverso. Tá? Essas condições do iniciamento da idade dele. Até 4, 5 anos, depois entrou no colégio. Ele estudou no Colégio Aureliano, Portugal. A primeira alfabetização foi lá. Primeiro foi com a avó. Essa que ensinava ele a rezar. A segunda já no colégio. E não foi um exemplar aluno no colégio, não. As notas dele mostram. Daí, futuramente, sabia que era um problema que ele tinha. Problema de visão. Tá? E naquela ocasião, Câmara Torres, que era governador do estado do Rio de Janeiro, pleiteava levar pessoas do estado todo a estudar na capital. E ele, na verdade, ele escolheu o Colégio Verbo Divino em Barra Mansa, porque era um colégio de padre. Ele já tinha demonstração que ele gostaria de ser padre. Bem novinho, tá? E daí para frente a vida dele ficou mais ou menos normal. Curiosamente falando, naquela ocasião tinha trem, na cidade de perto tinha trem de passageiro. Em 50 e pouco, 40. Ele saiu de trem da estação e foi a Lavinha de trem. As estradas acabaram todas, mas Lavinha tem um trecho ainda. E no procedimento dele em casa, com os primos, todos, era uma criatura normal. Os olhos grandes, sempre os olhos regalados, e as mães gostavam dele ir lá, que não tinha nada de coisa errada. Mas ele exigiu das mães da estação fazer roupinha para as crianças tomar banho no rio, porque todo mundo tomava banho pelado. E ele não aceitava. Ele era bem pequeno, 5, 6 anos de idade. A turminha que tinha lá tinha que fazer roupinha. E a mãe dele era costureira. As pessoas levavam tecido, ela fazia roupa para as crianças brincar. E ele examinava.
Com essa você pode brincar comigo, com essa não. De mencionar também um legado, né, de Benevan, né? Que legado é esse que ele deixa para nós? Que ainda vale a pena a gente acreditar na pureza, que vale a pena a gente retomar as virtudes, como a bondade, a alegria, generosidade, humildade, pureza, né? Por quê? Isso nos leva a uma experiência com o próprio Deus, que é tudo isso. Então, o legado que deixa principalmente para a juventude, que hoje, na atualidade que nós vivemos, que está com toda a sua sexualidade explorada, que não se pensa mais na pureza, que não se pensa mais, né, na questão de ter uma alegria que não seja, né, aquilo que o mundo nos oferece. E esse é o legado de Benedito Vanderlei. É verdade. Um legado que na juventude nós podemos preservar a nossa pureza. Nós podemos ser alegres, sermos felizes, sermos de Deus, sem se escandalizar, banalizar a imagem semelhante que somos nós referente a Deus, a partir de Deus. Então esse é um grande legado, fé, esperança e caridade. E nós chamamos na Igreja Católica de virtudes teologais, qual Benedito Vanderlei viveu e viveu intensamente. Então esse é um grande legado, e esse jovem aos seus 16 anos, né, que tão novo, sofreu muito, mas viveu intensamente aquilo que hoje praticamente, se você perguntar o que é virtude, poucos vão saber responder, porque já não conhecem mais as virtudes. Então, eu sempre ser apaixonado por as histórias de vida. Eu gosto muito de valorizar o nosso local. Então, quando eu fiquei sabendo desde essa história do Vanderlei, poxa, tem que ser valorizado. Tem que trazer isso para nós. Não podemos deixar Se apagar, se se perder. apagar. Então, assim, você deixou uma bela palavra pra gente, palavra de atualidade. Hoje nós estamos precisando desse tipo de sensibilidade, de respeito, amor, ser generoso com o próximo. E nós temos um bom exemplo neles. Um bom exemplo da infância dele. Esse livro, né, que nós temos aqui, ele é na verdade um documentário da vida de Benedito Vanderlei, né, relatado pelo padre Antônio Porto. Aqui traz toda a iniciativa, né, de iniciar esse processo de pedido de canonização, né, que a Igreja Católica reconheça Benedito Vanderlei como uma vida heróica, né, que a gente chama de santo, né, a Igreja reconheça isso. Padre Antônio Porto já era também já de bastante idade, já tinha também suas fragilidades. E com a morte dele, todo esse trabalho ficou parado, porque não houve quem desse continuidade. Os salesianos, acredito eu, que na época não se interessou em dar continuidade nesse trabalho feito pelo padre Antônio Porto. Então, a gente acredita que esse material veio para a Lides, como o Paulo encontrando aqui, que agora precisa, né, que a gente tenha algum momento ali de conversar com o atual pároco que está aqui, que é o padre Carlos Henrique, falando, né, desses materiais, contando um pouco dessa história. O livro também faz questão de mostrar que ele tinha uma vida normal, mas além de trazer essa particularidade em relação à fé, que ele demonstrava com todo carinho, com todo respeito, e uma radicalidade, uma certa radicalidade, tipo assim, não, esse é o caminho que eu quero seguir, né? Uma dedicação. Então, outra coisa que eu gostaria de falar, o pai dele era ferroviário, então normalmente a comunicação de trem é telégrafo. E uma vez ele morou na estação e morou no ar no Alto da Serra, onde
pai dele estava lá, ele ficou uma temporada lá. Uma vez o pai dele não estava e o telex tocou. Ele recebeu, está no livro, ele recebeu a mensagem e respondeu. Conhecia o Conhecia. alfabeto do telefone todinho. Olha, Respondeu a mensagem e quando o pai dele chegou, falou, teve uma mensagem, aí eu respondi, você não poderia ter feito isso. Aí quando o pai dele foi ver a ler a mensagem, o telex tinha respondido sem entender. A resposta. Então ele era diferenciado nessa parte. Vocês interessantes, se tiver a oportunidade de ir lá em Ravli, conhecer a história do bebê em Ravli. Quando recebe, alguma pessoa chega lá, se identifica de Litso, daqui, quer saber de bebê, tem várias pessoas se desculpam. ô Paulinho, tem algum testemunho de alguma pessoa fora daqui que teve um relacionamento com o Benevão, que teve um contato com ele, um milagre, alguma coisa assim? No livro tem uma reserva aqui no livro, por exemplo, falei 35 mil livros farmados pelo mundo. Aqui em Litso, todo ano tem uma família lá de Campinas que veio no cemitério agradecer graça há mais de 20 anos. Tá? Uma data que veio aqui no cemitério receber, na sepultura dele, receber graça. No livro tem um relato de muitas graças através do seu estatuto do poder dele. Então é engraçado que o dono da Canção Nova, quem fez a Canção Nova, era os salesianos de carteira, junto com o Benevão. Quando chegava pessoas aqui de Litso lá, eles falavam assim, vocês são da terra do Santo Vanderlei. Ele é santo. Eu não sei por que a diocese não trabalha em cima disso. Tá? O senhor Jonas, que é o dono da Canção Nova, era colega de carteira dele. O Salmiro para santidade pura. E no livro, quem lê o livro dele, o sofrimento dele se preparando para a morte foi muito grande. Muito grande. E ele tinha vários termos. Está escrito, termo de que ele era um soldado de Cristo e ele tinha que resistir à dor. E os caras ficavam abismados vendo ele resistir à dor e penitência, de verdade. A frase dele bonita que está escrita na sepultura é: quero ser puro, se possível, um anjo em carne. Eu não quero pecar em nada, nem em pensamento. Então é uma coisa interessante, porque esse é o relato do Tito O Butelino. Benevão, ele era um menino muito religioso, né? Família, tinha uma devoção, um santo que ele tinha mais essa aproximação. Seria legal saber essa informação também dele. Benevão, ele se apaixonou por São Domingos Sávio e também era um jovem que vivia as virtudes da caridade, da pureza, né? E ele aprendeu, né, a gostar de São Domingos Sávio através da sua mãe, que conhecia muito a história de Domingos Sávio. E praticamente Benedito, ele toma São Domingos Sávio como uma referência e passa a viver a vida dele ali em cima daquilo que São Domingos Sávio viveu. É interessante que na história dele, no relato de Benevão, ele tem uma parte que está relatada isso no livro, que ele pediu que ele morresse na data em que São Domingos Sávio havia sido conhecido como santo. E aí a graça, né, alcançada de Benedito, que ele morreu justamente nesse período que foi dia 14 de dezembro de 54. Né? Então o amor que ele tinha a São Domingos Sávio fez crescer nele, né, essa devoção, essa pureza, e que ele trazia muito com ele, né? Como o Paulinho
colocou aqui, que no momento que eles estavam com seus colegas de infância, né, ele exigia que tivesse um calção, que ninguém ficasse naquelas condições ali. Então, até era uma condição, ou vocês usam calção, não brinca mais comigo, né? Era a forma que ele tentava, ao mesmo tempo, também de preservar, né, a beleza, né, corporal, a pureza que ele extraía isso de São Domingos Sábio. Então, na história, a gente vai encontrar aqui que foi o segundo Domingos Sábio, na verdade, porque ele seguiu tantos passos desse santo jovem, morreu também jovem, né, como São Domingos Sábio, e por seguir, né, São Domingos Sábio como uma grande referência para ele, né, de devoção. O menino já começou bem cedo a ser diferenciado, né? Diferenciado. Que nem eu. Uma coisa que eu acho bastante interessante também, né? O Paulinho iniciou falando aqui também. Eu acho que isso também é muito interessante a gente destacar no Benevan. E quando a gente fala de santidade, a gente fala que ele é uma pessoa especial, né? Eu não gosto de usar essa palavra especial, muito pelo contrário. Paulinho iniciou dizendo bem. Ele era comum como todas as outras crianças, né? O que chamava a atenção dele é porque ele era rigoroso, era radical nessa linha de viver a fé, de viver essa pureza, a alegria, essas virtudes, mas não deixava de ser uma criança. Tem um conto também relatado no livro, da sua história, né? E ele com alguns meninos brincando numa árvore, né? Era coisa muito... Eu brincava disso quando criança, de subir no galho de árvore, goiabeira, ele estava dirigindo, brincando, aquele negócio. E Benevan pulava de galho em galho. Só que numa dessa, ele pulou num galho que não aguentou, sustentou ele, despencou da árvore, né? Quebrando os galhos todos, segurou já no finalzinho, né? Os coleguinhas dele, todo assustado, né? Porque não sabia o que tinha acontecido, que se estava bem, se estava quebrado ou não. E depois ele dá um suspiro e diz, estou como que nem um Tarzan. Né? E depois veio o alívio, né, dos coleguinhas, sabendo que ele estava bem. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista para conhecer mais sobre a vida do Vanderlei. Como é possível ter acesso ao livro, oportunidade para quem quer conhecer mais sobre a história do Vanderlei tem acesso? Ou Paulinho, quem pode dizer? O livro é quantidade pequena. A papelaria que fez esses livros não existe mais. Daí eu procurei. Então, na verdade, a gente tem que quase começar de novo, reeditar o livro. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo é super interessante. Eu acho que é quase que um trabalho político, boca a boca. Porque, na verdade, as pessoas aqui em Lídice, eu não vou citar nome de pessoas, mas quase que 90% das pessoas formadas em faculdade hoje de Lídice ia lá no cemitério arrancar uma letrinha de cima do túmulo dele, enfiar no bolso e fazer prova na faculdade. E todos que fizeram isso, confessado por ele, foi feliz, porque não era o mal que estava sendo feito. Tanto é que quando a gente foi renovar a sepultura, eu tirei as letrinhas todinhas, enfiei no bolso, e as letrinhas que sobraram, foram poucas. Tinha a frase da coisa. E colocamos fixado na pedra, porque as pessoas pegavam. Então, na verdade, as pessoas que buscam o Vanderlei, eu estou falando para nós aqui, faz um pedido para ele. Faz um pedido. O ex-prefeito, saudoso Zé Osmar, eu presenteei a mulher dele com o livro do Vanderlei. Tá? E ela falou várias vezes para mim, foi de grande valia. Porque uma pessoa que lê esse livro conhece a história de Lídice, história vinculada a uma pessoa nobre de Lídice. Então, falar do Vanderlei, mesmo com fome, vale a pena. E outra coisa mais, o trabalho que vocês estão fazendo, ele está vendo lá em cima. Eu tenho certeza absoluta que o Vanderlei está dos escolhidos.
E eu acho assim Tá. também, né? Eu acho que tem que ficar uma coisa mais, uma proposta dessa bate-papo gostoso sobre a vida de Benedito Vanderlei. A gente precisa criar, na verdade, um grupo que volte com esse trabalho, né? Porque assim, quando você perguntou a questão a aquisição do livro, a gente não tem mais, né, cópias desses livros, se pudesse, né, as pessoas terem adquirido para poder conhecer essa história mais. Então isso já mostra o quê? Que a gente precisa criar um grupo de pessoas para que a gente busca, porque como estava muito ligado também aos salesianos, a gente pode buscar aí mais detalhes sobre a questão dessa edição do livro, para que a gente talvez consiga estar fazendo novas edições, né? Para que possa estar divulgando esse material, né? Ali foi feita uma capela, tá vendo? Muito bem feita. Ali o rapaz, o Edson, que é meu sobrinho, ele arrematou num bingo em Lida essa semana um quadro de Dito Vanderlei para botar aqui. Eu coloquei o quadro lá. E o padre ficou tão contente. O padre falou: vem aqui até Bezerra para trabalhar isso. Isso daqui é divulgar Vanderlei. Tá? Então, uma continuação, né? Muito obrigada, Paulinho, pela sua oportunidade de conhecer a história do Vanderlei, essa história riquíssima. Isso. E que, como o Carlos Mauro bem enfatizou, Isso. é muito importante para a nossa cidade preservar e compartilhar com as futuras gerações. É verdade. A Elias também, pela participação. Claro, É. Carlos Mauro.